Desses 3 principais capítulos, intersexualidade, transexualidade e homossexualidade, estamos percebendo a dificuldade de avaliarmos psicologicamente certos indivíduos pela riqueza fenomênica que apresentam. Ao lado dos desvios psíquicos, devemos considerar o panorama kármico que carregam. Dessa forma, compreende-se que a dificuldade de enquadramento científico descamba numa variedade de denominações e conceitos de conformidade com as escolas. Alguns casos de intersexualismo são denominados de hermafroditismo ou mesmo de simples inversão sexual. O homossexualismo, com franca inclinação erótica para o mesmo sexo, é também denominado de androginia, quando não de reversão sexual. A ciência, diante dessa multiplicidade, para evitar confusões de avaliações dos diversos desvios dessa natureza, procurou equacionar a posição sexual nas estruturas periféricas do sexo, atendendo os seguintes ângulos: gonádico, pela verificação e estudo das células das glândulas genitais; genético, pela verificação e estudo da cromatina sexual; fenótipo, pela verificação e estudo do aspecto morfológico do indivíduo; psicossexual, pela verificação, estudo e avaliação do arcabouço psicológico e influências educacionais. As variações são tão intensas em vários setores de apreciação científica que já se chega ao absurdo de avaliar o problema sexual numa modalidade de existir, aceitando como normal muitas distonias. Isto porque só está sendo revisto e analisado o mecanismo sexual de superfície da zona corpórea física. Anotemos mais uma vez que a zona física do psiquismo consciente é uma tela reflexiva das energias profundas do espírito, onde as fontes sexuais transferem e traduzem o que realmente possuem, harmonia ou desarmonia. Pela desarmonia, os reflexos dos desvios sexuais desembocam quase sempre nas dores de caráter moral. Estas representam sempre, como reações específicas, a busca do próprio equilíbrio futuro. É na vivência da dor, pela experiência corretiva, que o ser vislumbra um horizonte de possibilidades construtivas. O intersexual, o transexual e o homossexual têm que ser analisados e compreendidos de dentro para fora, das estruturas do perispírito para a psique de superfície na zona consciente. Terão que ser entendidos como o resultado das forças do espírito a refletirem na tela consciente o teor de energias que consigo carregam. Um conceito desse quilate, apesar de compreendido, não pode ser ainda equacionado em sua íntima estrutura. A própria avaliação psicológica da zona consciente ainda está revestida de inúmeras dificuldades pela variabilidade e graus de apresentação, onde devemos considerar não só o biótipo, mas também o potencial emocional, o grau intelectual, a instrução alcançada e, principalmente, o entendimento e análise avaliativa do próprio indivíduo. Na abordagem dessas 3 faixas, intersexualismo, transexualismo e homossexualismo, devemos compreender que o patológico, o doentio, está bem perto do ígido, do normal. Certas posições de transição reencarnatória, pela mudança de polarização sexual, mostram faixas com limites imprecisos e, outras vezes, tão gritantes, denotando um quadro patológico. Por que isso? Que se passa com a grande lei evolutiva? O que está acontecendo com as forças sexuais da alma? A doutrina espírita tem uma plausível explicação para tudo isso. É a posição em que nos encontramos no planeta, onde o componente de expiação ainda é mais bem avantajado do que o regenerativo. Os componentes kármicos, atritados pela vida pregressa, exigem compensação. Devemos considerar que muitos dos indivíduos enquadrados nesses capítulos, ao seu próprio modo, carregam posições difíceis, acompanhadas comumente de desentendimentos. Só a construção no bem, o desenvolvimento de trabalho e tarefas positivas constantes poderão neutralizar o karma, carga negativa pregressa, cuja luta lhe foi oferecida pela grande lei, porque há possibilidades de vitória. O amanhã será grandemente expressivo para os que tiveram vontade
e souberam lutar por uma efetiva posição espiritual. A blandícia de uma nova aurora apresenta-se sempre com os matizes das semeaduras individuais no bem.